Pepa segue com a confiança da diretoria. Pepa não cai. São as palavras de Guilherme Falcão, vice-presidente do esporte. Ele, em entrevista para o GE, garantiu que Pepa continua no cargo e que eles confiam no trabalho que vem sendo feito desde o começo do ano. E aí, você concorda com Guilherme ou não? Eu vou dizer um negócio. O trabalho de Pepa tá em xeque. E não é porque Guilherme disse que confia, que ele segue, que ele vai seguir. Ele já perdeu a confiança da torcida. A dúvida é se ele já perdeu a confiança do elenco. Mas o trabalho de Pepa vem sendo bem feito realmente como Guilherme fala? Ele pode ter uma ótima oratória, pode ter influenciado demais na formação desse elenco, mas em campo, que é o que o treinador tem que ser bom, em montar o time e ter resultado. Ele tá tendo resultado, porque para montar elenco, se ele viesse como diretor, também ele conseguiria montar elenco, mas eu quero saber como treinador. Vamos analisar agora, não de agora, desde quando ele chegou, o resultado que Pepa vem entregando no esporte. Se é positivo, é negativo, se é mais ou menos, vamos ver resultado. Agora, antes, se inscreve aí no canal, me ajuda aí a chegar nos 5.000 inscritos, é o que eu quero agora, 5.000zinho. Vocês já me ajudaram a chegar no 1.000 e eu confio em vocês. Mas vamos lá ao tema. Pepa continua no cargo, mas até quando? Será que até sábado contra o Corinthians ou ele dura mais? Ou realmente vai começar a vir resultado e aí sim reconquistar a confiança? Guilherme Falcão disse que os resultados não estão vindo agora, mas o trabalho está sendo bem feito. Vamos relembrar. Pepa chegou logo depois que Guto foi demitido. Guto fez um caos no esporte. Veio por conta da demissão de Sosso. Sosso tinha um time montado, tinha uma estrutura de jogo, tinha uma lógica que Guto destruiu. Guto fez o salseiro, uma bagunça danada. E aí caiu. Rapidamente, César voltou à estrutura que Sosso utilizava. E aí Pepa chegou, pegou essa estrutura que César remontou e apenas seguiu. E aí seguiu bem feito, arrancou. O Sport saiu lá da 10ª posição e foi para segundo brigando pelo título. Chegou ao status de time que brigava pelo título com o Santos. E aí vem, quando chegou nesse momento, Pepa começou a vacilar. O Sport perdeu o rendimento, caiu muito de rendimento e quase não sobe. Na última rodada, a gente precisava vencer o Santos e torcer por outros resultados que aconteceram. Mas a gente só chegou nessa posição porque Pepa começou a vacilar no momento em que o Sport se tornou favorito. E é aí que pega. Quando Pepa era a zebra, porque o Sport, quando ele pegou, que estava em 10º, ninguém mais confiava. Ele deu resultado. Quando o Sport se transformou em favorito, bambeou e quase não sobe. A sorte é que pegamos a Ponte Preta já rebaixada e o Santos já campeão. Os dois não queriam mais nada. E aí a gente venceu os 2 jogos e, por sorte, o Novo Horizontino tropeçou e o Sport subiu. Então o Sport subiu, mas por causa do erro do Novo Horizontino. Então foi aquele acesso com um sorriso meio envergonhado. Não foi aquele acesso orgulhoso. Foi aquele, porra, velho, a gente tinha tudo para brigar pelo título e sobe assim nessa agonia. Beleza, virou o ano. Pepa tem cheque branco da diretoria. A diretoria, com seu investimento histórico, contrata alguns jogadores de peso. E teve boas contratações. A diretoria não tem culpa na montagem assim total do elenco. Tem contratações ruins, contratações boas, que já mostram resultado. Sérgio Oliveira, Rivera, Atêncio,
João Silva, foram contratações que, esses caras é para ser titular absoluto. Atencio tem que começar a jogar mais, voltando aí da contusão. Paciência, uma grande aposta, uma boa aposta, mas falta sim em campo paciência, fazer o que ele veio fazer, gols importantes. Até agora ele mostra qualidade e ficou muito tempo fora de campo, mas ainda tem esperança com paciência. Jogadores que não deram resultado e teve investimento alto. Matheus Alexandre, que esse tá complicado, e Carlos Alberto, que esse precisa ser mais bem utilizado. Mas não são culpas dele. O Sport aí foi amador e aí é culpa da diretoria de ter pago uma grana por esses jogadores. Tanto que Hereda, que veio emprestado, é titular absoluto na lateral direita. Mas o ponto é, Pepa teve carta branca para montar essa equipe como ele queria. Ele remontou o elenco e do jeito que ele queria. Ok, começou isso com o Sport tendo um elenco hiper favorito no campeonato pernambucano. Hiper, disparado. E o que é que o Sport faz? Ganha aqueles jogos ali tranquilo, perde quando é o favorito em jogo importante. Náutico, Santa Cruz, perdemos. Beleza, vem a fase final, atropelou o Santa Cruz. Mas muito porque também o Santa Cruz não demonstrou nada. E o Sport jogou bem aqueles dois jogos. Na final, pegou o Retrô e quase consegue a proeza de perder o título pernambucano. Mais um título envergonhado. Assim como o Acesso, que teve um sorriso envergonhado, o campeonato pernambucano também. Eu nem comemorei o campeonato. E eu nem dou valor mesmo ao campeonato pernambucano, mas eu comemoro o título. Mas esse eu fiquei envergonhado do que tinha acontecido em campo. Quase a gente deixa escapar uma vantagem gigante que a gente tinha contra o Retrô. E aí tem a Copa do Brasil, nesse meio caminho, onde a gente pegou o Operário, não jogamos nada, ficou naquele que está sendo a marca do Sport. Um tic-tac sem eficiência. O Sport domina o meio do campo, toca e não cria a chance para deixar o atacante ali na cara do gol. No começo a gente pensou, não, é porque os times jogam na retranca contra o Sport. Num brasileiro isso vai mudar. Chegou o brasileiro e a gente tem o mesmo futebol. Toca e não chega no gol. Não consegue naquele último terço criar chances claras de gols. Não chuta pro gol. Fica naquele toque querendo entrar com bola em tudo e não finaliza. Nesse último jogo contra o Bragantino, começaram a finalizar ali depois da metade do segundo tempo. Não sei se por desespero ou se por pressão da torcida, mas muito por causa de Atencio e Tite Ortiz, que entraram e começaram a finalizar. Então esse está sendo um problema grave do Sport. Então o Sport está sendo time do quase. Toca, domina o meio de campo, quase chega para fazer o gol e não faz. A defesa é bem postada, defende bem, quase não leva a gol. Mas sempre tem uma bolinha que é jogada na área e é um caos para o Sport. Bola que é jogada na área é caos para o Sport. O Sport hoje tem o pior ataque e pior defesa. Pior ataque eu vou considerar um gol, porque o outro foi contra. Isso em 4 jogos. O Sport soma 1 ponto. Onde está o bom trabalho de Pepa? Sim, esqueci de falar da Copa do Nordeste, onde a gente tinha tudo para ser o primeiro do grupo. E Pepa novamente deixa escapar. Na Ilha do Retiro, perdemos para o Altos. Estamos a 4 jogos perdendo na Ilha do Retiro. Isso mesmo, perdemos os últimos 4 jogos. Isso não acontecia desde 2021, onde o Sport perdeu 5 jogos seguidos na ilha. Já estamos em 4. Aonde vamos parar?
Agora, isso em resultado. Em campo, o que o Sport demonstra? Primeiro, vamos fazer rodízio. Era um rodízio sem lógica. Ah, não, é para poupar jogador para não se contundir na frente. Hoje temos 7 contundidos no começo do campeonato brasileiro. E mesmo assim, o rodízio era por minutagem. Parecia que colocava na planilha e via, esse tá com muita minutagem, sai, entra esse que tem menos. E não podia ser assim. Tinha que casar, ok, minutagem, poupar, mas ver o adversário que vai poupar. A gente fez rodízios em jogos importantes contra a Santa, Copa do Brasil, jogo importante de Copa do Nordeste. Não podia. Errou no modo como fez o rodízio. Não julgo o rodízio, sou a favor de rodízio no começo ali, nesses campeonatos. Mas tem que ver, clássico tem que entrar com força total. Copa do Brasil tem que entrar com força total. Passamos vexame, tiramos confiança do time, deixamos a torcida desconfiada por causa de erro de planejamento, de como poupar. E mesmo assim, na hora de poupar, não pode ser trocar a escalação, ser uma mistura. Faz 2 times e fica intercalando com aqueles 2 times. E claro, revezando um outro, mas tem que dar um entrosamento, coisa que o Sport não deu. E aí o Sport vem e tem a dificuldade que eu já citei. É um time que toca muito bem no meio de campo, mas que não consegue criar chances claras de gols. E não chuta a gol. Como que vai vencer jogo se não finaliza? Se é um time que não tem vontade de fazer gol. Porque parece isso, toca, parece que gosta de ficar brincando de bobinho com o adversário. Mas não é um time que tenha ganância de fazer o gol. Eu sinto isso apenas em um jogador, Atêncio. É o único. E que pega a bola e parte para finalizar. E Pepa deixou o cara no banco em 2 rodadas. Não utilizou ele contra o Vasco. A gente precisando correr atrás de resultado lá. E contra o Bragantino só entrou no segundo tempo, onde era para ele ser o substituto de Sérgio Oliveira. Então, tudo bem. No momento tem o problema aí dos desfalques, que Pepa não tem culpa e tem também. Porque se rodou tanto o time para não ter desfalque, porque o Sport tem tanto desfalque agora? Tem erro aí de alguém que tem que ser avaliado pela diretoria. E outra, as escolhas de Pepa são muito erradas. E aí eu vou pegar apenas essa do Bragantino. Pegar Hereda, que estava muito bem na direita, tirar Hereda, jogar ele para a esquerda. No segundo tempo, tirar Barleta, que era o melhor em campo, colocar Carlos Alberto na lateral direita e deixar Lobato, continuar com Lobato lá como falso 9. Lobato, que tem 1,75 m. O jogo começou com a gente tendo em campo um centroavante de 1,75 m e jogando bola aérea para ele toda hora. Como que isso ia dar certo? Entrar com Fabrício Domingues como o armador. Fabrício Domingues não é armador. A gente pode utilizar Fabrício Domingues como ponta direita, porque nem volante mais, porque ele deixa um buraco muito grande. Como ponta direita, quando o time estiver organizado, beleza Fabrício Domingues jogar, porque Fabrício Domingues, ele não é tático, ele tem que entrar no time organizado, para ele fazer as loucuras dele e ser o homem surpresa, que isso ele é bom. Mas no time desorganizado, ele acentua muito a desorganização do time. Então, Pepa, você tem grande responsabilidade nesse mau desempenho que o Sport vem apresentando no ano. E não só nesse jogo contra o Bragantino. Contra o São Paulo, Palmeiras e Vasco realmente se comportou bem em campo. E aí volta para aquilo que eu penso. Quando o Sport não é favorito, ele apresenta um bom futebol. Quando o Sport é favorito, Pepa sente a responsabilidade. Ele sente o peso. E dá um tilt na cabeça dele e ele faz essas loucuras que ele fez contra o Bragantino, que era um jogo que a gente tinha obrigação de vencer. Agora, vamos pegar o Corinthians em Itaquera, um jogo dificílimo. Dificílimo.
E se ele perde lá, acha que vai jogar na ilha com apoio da torcida? Vai ser um caldeirão contra Pepa. Então, será que vale manter Pepa? Essa é a pergunta de 8 milhões de reais. Pelo Sport, tudo.